Olá, você está de volta no canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e vamos dar continuidade ao tema constante de equilíbrio. Em particular, agora vamos falar sobre se numa dada reação há privilégio de formação de produtos ou reagentes. Qual deles deverá ser dominante, né? Formar mais produtos ou reagentes. Vamos ver isso logo depois da abertura. Bem, considere aqui que você tem uma reação genérica em que uma espécie química A, que está em solução aquosa, ela está em equilíbrio com uma espécie química B, que está sendo formada também em solução aquosa. Do ponto de vista de energia, sempre existe uma energia associada a um processo. Então, neste caso, se você colocar do ponto de vista gráfico, você pode colocar, por exemplo, como este que aparece aqui nessa figura. No eixo Y temos aqui a energia livre de Gibbs, e aqui no eixo X nós temos o chamado avanço da reação, o processo envolvido aqui. No caso é esta reação. Bem, observe que aqui no eixo X a gente colocou aqui na primeira linha que a espécie B no início ela não existe. É claro, no início só existe a espécie A. E pelo fato de que só existe a espécie A, a gente designa isso aqui como sendo a energia livre molar da espécie A no estado padrão. E da mesma forma, aqui na extrema direita, quando você só tem aqui a espécie B, a gente designa isso aqui como a energia molar livre da espécie B no estado padrão. E à medida que A vai se transformando em B, essa energia vai variando de acordo com a forma desta curva aqui em azul. Bem, este ponto aqui em particular nos interessa. Este ponto aqui você tem uma variação da energia livre igual a zero. E isto representa esta quantidade aqui nesse eixo X, ou seja, uma quantidade relativa de B e de A, característica do momento em que a reação atingiu o equilíbrio. Então, a gente define a chamada constante de equilíbrio como sendo aqui a concentração da espécie B, neste momento em que a reação atingiu o equilíbrio, dividido pela concentração de A neste exato momento. Bem, vamos representar esta quantidade aqui com essa barra, que é representada aqui do lado direito, que representa o valor desta constante. Bom, num outro momento, você pode imaginar que aqui neste ponto, você tem uma razão, um quociente entre as quantidades de B e de A. Mas só que agora são entre as quantidades de B e de A que a gente representa aqui por F ponto aqui, ou seja, no momento em que ele está fora do equilíbrio. E vamos representar aqui esta quantidade de Q por esta barra aqui em laranja. Bem, aqui neste momento em que a reação está fora do equilíbrio, você tem uma tendência de ter uma diminuição da energia livre se uma parte deste reagente aqui caminhar na direção aqui dos produtos, ou seja, se uma parte de A se transformar em B. Isso representa um aumento desse valor de Q, de se tornar igual ao valor de K. Bem, de uma forma equivalente, você poderia imaginar que você poderia estar num outro ponto fora do equilíbrio, como este demarcado aqui nesta figura, em que você tem aqui o ponto X, bem próximo aqui de B igual a 1. Bem, neste caso, a quantidade de B é maior do que a quantidade de A. Então, neste caso, essa fração aqui, a concentração de B fora do equilíbrio dividido pela concentração de A fora do equilíbrio, vai ser uma quantidade maior do que 1 e maior do que a fração anterior do ponto de equilíbrio. E por esta razão, vamos representar isto por uma coluna aqui, Q maior do que K. E raciocinando de forma análoga que fizemos agora há pouco, a gente pode perceber que uma maneira de ter uma variação negativa na energia livre, ou seja, de haver um processo espontâneo ocorrendo, é se esse ponto X em laranja se deslocar para a direita e ficar sobre esse ponto X em verde. E isto vai representar uma diminuição da quantidade de B, ou, se você quiser imaginar, um aumento da quantidade de A. E isso vai fazer com que essa fração Q aqui diminua e tenha seu valor igual ao de K. Bem, então vamos colocar tudo junto, né? Nós temos essas situações aqui. Se você estiver aqui nesse ponto de menor energia livre, você está no equilíbrio, onde o ΔG da reação é zero, e isso corresponde a uma certa constante de equilíbrio. Em qualquer situação fora do equilíbrio, representada por essas barras Q aqui em laranja, poderá acontecer duas situações. A reação vai tender a formar produtos, se Q for menor do que K, porque isso vai representar a sua tendência a aumentar e igualar o valor de K, ou a reação vai tender a formar reagentes se Q for maior do que K, porque nessa situação ele vai necessitar diminuir o seu valor
para poder retornar e ficar igual ao valor de K. Bem, vamos fazer agora aqui um exercício para fixar esse conteúdo. O exercício diz: para a reação N2O4 em fase gasosa se decompondo em duas moléculas de NO2 gasoso, a constante de equilíbrio é igual a 0,98 na temperatura de 298 Kelvin. Num certo momento, uma mistura de N2O4 e NO2 com pressões parciais iniciais de 2,4 e 1,2 bar, respectivamente, foi preparada na mesma temperatura de 298 Kelvin. Então pergunta-se, que composto terá tendência a aumentar a sua pressão parcial? Veja bem, a gente não sabe ainda se essas pressões parciais aqui correspondem às pressões que ocorrerão no momento em que a reação atingir o equilíbrio. Então é prudente representar aqui para essa reação um quociente de reação Q, que vai ser dado pela pressão parcial de NO2 elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial de N2O4 aqui no denominador, vezes a pressão padrão, que vale 1 bar. Observe que colocar aqui o valor da pressão padrão de 1 bar, isso não vai alterar numericamente o valor desta fração, porém vai de forma correta tornar esse quociente um número adimensional. Haja visto que no numerador você teria bar ao quadrado dividido por bar ao quadrado, então ficaria adimensional. Muito bem, substituindo aqui os valores da pressão parcial de NO2 como sendo 1 bar e da pressão de N2O4 como sendo 2,4 bar, então realizando aqui este cálculo você obtém um valor de 0,6. Portanto, quando a gente compara 0,6 com 0,98, chegamos à conclusão que Q é menor do que K. Portanto, neste caso, Q precisará aumentar para se tornar igual a K. A maneira disto acontecer, olhando aqui para a expressão de Q, para essa fração, é se o numerador aumentar ou o denominador diminuir. Portanto, isso indica que o reagente tenderá a formar o produto. Se o reagente tenderá a formar o produto e o produto é representado por NO2, então respondendo à pergunta, o composto que tenderá a aumentar a sua pressão parcial é o NO2. Bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um forte abraço a todos.